بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa tradução desta palestra do Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, intitulada العقيدة الصحيحة وما يضادها, a crença correta e o que se opõe a ela. No final da aula anterior traduzimos as palavras do Sheikh rahimahullahu ta'ala, que descrevia a situação de uma parte da comunidade islâmica que, devido à ignorância, voltou ao politeísmo através da prática do shirk, através da prática do politeísmo, como a invocação e o pedido de socorro aos profetas, aos homens piedosos, aos santos. E isto derivado ao facto que não conhecem o sentido de La ilaha illallah. De maneira resumida, o Sheikh nos disse que o início da da'wa do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam à sua tribo, que é a tribo de Quraysh, foi-os chamando a La ilaha illallah, a estarem de La ilaha illallah, do testemunho de fé. E o Sheikh nos disse que os politeístas da época, da era do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, compreenderam perfeitamente o sentido de La ilaha illallah. E o facto de terem compreendido o sentido de La ilaha illallah os impediu de atestarem de La ilaha illallah, porque sabiam que automaticamente, se atestassem de La ilaha illallah, teriam de abandonar obrigatoriamente a idolatria e teriam de dirigir um culto exclusivo a Allah subhanahu wa ta'ala. Deveriam invocar Allah subhanahu wa ta'ala unicamente e não as outras divindades. Este sentido de La ilaha illallah, que foi compreendido pelos politeístas da tribo de Quraysh e das outras tribos árabes que rejeitaram a da'wa, o chamamento do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam inicialmente, compreenderam perfeitamente o sentido de La ilaha illallah. Depois das três primeiras gerações e das melhores gerações, como nos explicou o Sheikh na aula anterior,
depois dessas 3 gerações e depois do Islão se ter espalhado e de ter predominado sobre todas as outras religiões e se ter espalhado pelo mundo, depois disso as coisas se modificaram. E se modificaram derivado à ignorância. À ignorância de, em primeiro lugar, do sentido de La ilaha illallah. E é isso que nos disse o Sheikh na aula anterior e que vai continuar a detalhar. Então, continuamos a tradução das palavras do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, depois desta breve introdução. O Sheikh disse: e este shirk, este politeísmo, se continuou a espalhar entre as pessoas até à nossa época. Até à nossa época. Sabendo que o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, faleceu há apenas 20 anos. Rahmatullahi alayhi. Então, o Sheikh Ibn Baz é um sábio contemporâneo da nossa época. Então o Sheikh nos diz aqui que este shirk, este politeísmo, se continuou a espalhar entre as pessoas, isto é, entre a comunidade islâmica, até à nossa época, de geração em geração. Estas formas de shirk, estas formas de politeísmo foram espalhadas até hoje, e tudo isto derivado à ignorância. Tudo isto derivado ao jahl, à ignorância. Depois o Sheikh diz: e a shubha e o equívoco, a ambiguidade de hoje em dia é a mesma de antigamente. A shubha, o equívoco, a ambiguidade de hoje em dia é a mesma de antigamente. Isto é, a shubha, o equívoco dos politeístas. E o Sheikh nos diz que essa ambiguidade, esse equívoco é o seguinte. E nos menciona um versículo, ou melhor dizendo, nos menciona 2 versículos. O primeiro dentre eles na Surat Yunus, versículo número 18, e o segundo na Surat Az-Zumar, versículo número 3. يقول الله تبارك وتعالى: هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo número 18 de Surat Yunus, narrando aquilo que disseram os politeístas: estas, ou melhor dizendo, estes são os nossos intercessores perante Allah. Estes são os nossos intercessores perante Allah. E no segundo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido: não os adoramos senão para que eles nos aproximem bem perto de Allah. Não os adoramos senão para que eles nos aproximem bem perto de Allah. Esta é a ambiguidade dos descrentes politeístas recentes, como é também a dos antigos, que é que tomam entre eles e Allah intercessores. A ambiguidade, o equívoco, a shubha dos politeístas é que tomam entre eles e Allah intercessores. E isto porque não se consideram suficientemente piedosos. E isto porque não se consideram suficientemente piedosos para se dirigirem diretamente a Allah. Então, tomam os ídolos, os profetas, os anjos, os santos homens piedosos, como intercessores perante Allah, tabaraka wa ta'ala, aos quais
dirigem todo o tipo de adoração a fim que eles os aproximem de Allah Jalla wa Ala, e através disso se tornam politeístas, cometendo o maior dos pecados, que é o politeísmo. Então a shubha, o equívoco dos politeístas antigos e recentes, é que não se consideram suficientemente piedosos e que os ídolos, os profetas, os anjos, os santos homens piedosos estão mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala e têm um grau mais elevado que o deles. Então, em vez de invocarem Allah subhanahu wa ta'ala diretamente, invocam os profetas, ou invocam os anjos, ou invocam os santos homens piedosos, al-awliya, a fim que sejam intercessores entre eles e Allah subhanahu wa ta'ala, a fim que os aproximem de Allah Jalla wa Ala. E o facto que os politeístas invoquem os profetas, que invoquem os anjos, os santos homens piedosos, al-awliya, os ídolos e todas as divindades, todas as falsas divindades, além de Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo tal coisa, estão a dirigir a maior das adorações, que é a invocação, a du'a, estão a dirigi-la a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. A du'a, a invocação, deve ser dirigida unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Da mesma forma que todos os tipos de adoração devem ser exclusivos para Allah subhanahu wa ta'ala. Então aquele que o dirige a uma outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala está a cometer o politeísmo, que é o maior dos pecados. Então esta é a shubha, é o equívoco, é a ambiguidade que têm os politeístas recentes como os antigos, que é que adoram estas falsas divindades, os ídolos, adoram os profetas, adoram os anjos, adoram os santos homens piedosos, a fim que os aproximem de Allah Jalla wa Ala. Continua a tradução da palavra do Sheikh, que diz: e Allah subhanahu wa ta'ala refutou, anulou e invalidou esta ambiguidade. Allah subhanahu wa ta'ala refutou e anulou esta shubha, este equívoco dos politeístas, e esclareceu que quem adora uma outra divindade, qualquer que ela seja, além dele, além de Allah tabaraka wa ta'ala, tal pessoa terá assim cometido o politeísmo e descrido em Allah tabaraka wa ta'ala, como Allah subhanahu wa ta'ala disse. E aqui o Sheikh menciona mais uma vez o versículo número 18 de Surat Yunus. يقول الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo número 18 de Surat Yunus: e eles adoram, além de Allah, o que não os prejudica nem os beneficia. E dizem: estes são os nossos intercessores perante Allah. Repito: e eles adoram, além de Allah, o que não os prejudica nem os beneficia. E dizem: estes são os nossos intercessores perante Allah. E reparem bem que Allah subhanahu wa ta'ala diz: e eles adoram, além de Allah,
o que não os prejudica nem os beneficia. Isto é, estas divindades que eles pretendem ser os intercessores perante Allah subhanahu wa ta'ala não os podem prejudicar nem os beneficiar. E Allah subhanahu wa ta'ala nos informa daquilo que dizem os politeístas, que é: estes são os nossos intercessores perante Allah. Depois o Sheikh, rahimahullah ta'ala, diz: então Allah, tabaraka wa ta'ala, lhes respondeu, refutando esse equívoco, dizendo no mesmo versículo, e aqui o Sheikh menciona a continuidade deste versículo de maneira completa. يقول الله تبارك وتعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, diz: irão vocês informar Allah do que ele não sabe nos céus nem na terra? Diz: irão vocês informar Allah do que ele não sabe nos céus nem na terra? Glorificado, sublimado e elevado seja ele acima daquilo que lhe associam. Acima daquilo que lhe associam. Então repito o versículo de maneira inteira: e eles adoram além de Allah o que não os prejudica nem os beneficia. E dizem: estes são os nossos intercessores perante Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala os refuta dizendo, dando ordem ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam: diz: irão vocês informar Allah do que ele não sabe nos céus e na terra? Glorificado, sublimado e elevado seja ele acima daquilo que lhe associam. E o Sheikh, rahimahullah ta'ala, continua dizendo: portanto, Allah, tabaraka wa ta'ala, esclareceu neste versículo que a adoração de outros além dele, que sejam profetas, santos homens piedosos ou outras divindades, é considerado como shirk, é considerado como grande politeísmo. E isto, mesmo se os seus adeptos, aqueles que o praticam, lhe chamam de outra forma. Este ponto é importante. E isto é considerado como grande politeísmo, mesmo se os seus adeptos, mesmo se aqueles que o praticam, os politeístas, não lhe chamam politeísmo. E que o chamam, este tipo de coisas, lhe chamam de outra forma. Isto é que não lhe chamam shirk. E que lhe chamam, por exemplo, tawassul ou shafa'a. E aqui é um ponto também muito importante a compreender e que merece ser esclarecido, que é que os politeístas, aqueles que tomam intercessores entre eles e Allah subhanahu wa ta'ala, dos quais têm a esperança que intercedam a favor deles, como os profetas, os anjos, os homens piedosos, etc., não chamam aquilo que fazem, não o consideram como shirk. Não o consideram como shirk. Mas pelo contrário, chamam aquilo que fazem, chamam tawassul. Chamam tawassul. E chamam também shafa'a. E não vou entrar muito em detalhe sobre a tawassul e a shafa'a, porque o Sheikh mais tarde na sua palestra irá detalhar este ponto. Então, bi'idhnillah, vamos deixar isto para mais tarde. Então, temos de saber que os politeístas não chamam aquilo que fazem shirk, mas chamam tawassul e chamam também shafa'a. E o Sheikh aqui nos menciona mais uma vez uma refutação de Allah subhanahu wa ta'ala aos politeístas e àquilo que fazem. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في سورة الزمر versículo número 3, يقول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى
Inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Então Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo número 3 da Surat Az-Zumar, diz, consoante o sentido do versículo: e os que tomam protetores, defensores, além dele, dizem: não os adoramos, senão para que eles nos aproximem bem perto de Allah. Repito. E os que tomam protetores, defensores, além dele, além de Allah, dizem: não os adoramos, senão para que eles nos aproximem bem perto de Allah. Depois o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, diz: então, no mesmo versículo, Allah subhanahu wa ta'ala lhes responde, refutando aquilo que pretendem. Pois eles dizem que não os adoramos, senão para que eles nos aproximem bem perto de Allah. Então Allah lhes responde e refuta aquilo que eles pretendem, dizendo: veramente. E aqui traduzimos o sentido do resto do versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: veramente, Allah julgará entre eles sobre aquilo acerca do qual divergiram. Veramente, Allah não guia quem é mentiroso e ingrato. Então aqui está a refutação de Allah subhanahu wa ta'ala da shubha, do equívoco, da ambiguidade dos politeístas que pretendem unicamente adorar as falsas divindades apenas para que estas divindades os aproximem perto de Allah Jalla wa Ala. Depois o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, diz: portanto, Allah Tabaraka wa Ta'ala esclareceu através destes versículos que as adorações dirigidas a outros além dele, subhanahu wa ta'ala, que sejam invocações, súplicas, pedidos de socorro, medo, temor, esperança, sacrifício de animais, etc. Todos estes tipos de adoração e outros é considerado como kufr, é considerado como descrença. Repito esta palavra do Sheikh. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala esclareceu através destes versículos que as adorações dirigidas a outros além dele, as adorações de maneira geral, e o Sheikh aqui nos deu alguns exemplos, como as invocações, as súplicas, os pedidos de socorro, o medo, o temor, a esperança, o sacrifício de animais, etc., é considerado como kufr, como descrença. E Allah subhanahu wa ta'ala desmentiu as falsas pretensões deles. E Allah desmentiu as falsas pretensões deles, logo que dizem que os ídolos, as divindades, os aproximam de Allah Jalla wa Ala. Digo, e este equívoco, esta ambiguidade está presente até hoje em dia. Como disse o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, esta shubha, esta ambiguidade está presente até hoje em dia, através do mundo muçulmano. Muitas pessoas invocam profetas, santos, homens piedosos, etc. E isto logo que têm uma qualquer necessidade. Daí vemos a importância que devemos dar à aprendizagem do Tawhid. A importância que devemos dar à aprendizagem do Tawhid, a fim de adorarmos a Allah subhanahu wa ta'ala de um culto exclusivo.
E ao mesmo tempo devemos aprender o que é o shirk, a fim de nos afastarmos do shirk. Devemos aprender quais são os actos de shirk. Devemos aprender quais são os tipos de shirk, a fim de nos afastarmos. A fim de não cairmos neste que é o maior de todos os pecados e que é o único pecado que não é perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala logo que a pessoa morre sem se arrepender. Como foi dito anteriormente várias vezes. De maneira geral, é um dever para cada muçulmano. E este é o meu conselho para mim próprio e para todos aqueles que me estão a ouvir. É que temos de dar uma importância extrema à aprendizagem da nossa religião. Temos de aprender o Islão. Temos de aprender a nossa religião corretamente, sobre a sua forma original. Temos de aprender o Islão nas suas bases fundamentais, começando pelo testemunho de fé, compreender qual é o sentido de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Temos de compreender, pois cada muçulmano diz Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Temos de compreender qual é que é o significado deste testemunho de fé. Isto é a base de tudo. E este testemunho de fé implica vários pontos da fé. Temos de aprender também a fé e os seus pilares. Sem dúvida alguma que a prioridade tem de ser dada à crença. A prioridade na aprendizagem tem de ser dada à crença. Porque a crença é a base da nossa religião. E também temos de, sem dúvida alguma, aprender como adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Aprender como fazer a purificação, como fazer a oração, como dar a esmola obrigatória, como jejuar, como fazer a peregrinação, como nos casar, divorciar, se for necessário, como é que uma pessoa que é comerciante, quais são as regras do comércio, quais são as coisas que são proibidas de vender, quais são as vendas que são proibidas, o que é a usura, por exemplo, etc, etc. O muçulmano se deve de ser uma pessoa que estuda. Não é pedido a todos os muçulmanos de estudar todos os pontos da ciência, mas há pontos que são obrigatórios. E voltamos à base que é a crença é uma obrigação para cada muçulmano. A crença é uma obrigação para cada muçulmano. Não há exceção. Todos nós temos de saber qual é o sentido de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Todos nós devemos compreender quais são as condições de La ilaha illallah. Todos nós devemos de compreender qual é o sentido de Muhammad Rasulullah, quais são as condições, quais são os pilares da fé, o que é a fé. Devemos conhecer todas essas coisas. Então, é um convite que lanço a todos os que me ouvem, é de aprender, de estudar, de dar todos os dias um tempo suficiente para aprender aquilo que é básico, aquilo que é obrigatório para cada um. E hoje em dia agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, nahmadullah tabaraka wa ta'ala, as coisas são mais simples. Por exemplo, hoje em dia as pessoas têm acesso aos áudios, têm acesso às traduções escritas, têm acesso aos livros.
Em qualquer parte do mundo, as pessoas hoje em dia podem ouvir uma aula que pode ter sido feita do outro lado do mundo. Então as coisas são simples. Sem dúvida que em língua portuguesa ainda não há muita coisa que foi feita, mas, alhamdulillah, os irmãos que estudaram e que têm a capacidade de traduzir e de expor as bases do Islão às pessoas, alhamdulillah, os irmãos trabalham e fazem aquilo que está ao seu alcance. Então, acho que já há muita coisa que foi traduzida. Então, o que cada um tem de fazer é de ler e reler e fazer a revisão e de ouvir mais uma vez, porque o que temos de compreender todos é que al-ilm, o conhecimento, não vem assim de uma vez só. O conhecimento é necessário ler uma vez, segunda, terceira, quarta, quinta. É toda a vida. A pessoa tem de ler, ouvir e repetir a leitura e ouvir mais uma vez e fazer a revisão daquilo que aprendeu, a fim de não o esquecer. Então, ficamos por aqui e continuaremos, bi'idhnillah, a tradução desta palestra tão benéfica do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.